Novamente, sejam todos bem-vindos para a continuidade do nosso curso 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem. Então, hoje será a terceira aula, dando sequência às duas anteriores, em que nós abordamos várias questões de matemática, ainda dentro do primeiro grupo do conteúdo, que seria a parte ligada aos conjuntos numéricos, a parte de álgebra, não é? Então, exercícios de razão, proporção, regra de 3, é o que iremos dar continuidade à aula de hoje. Bom, lembrando que é fundamental se fazer a pergunta, o que se quer e o que se tem, antes de iniciar o exercício, né? Nós temos que extrair do enunciado esses dois dados valiosos, porque vai nos permitir muito mais objetividade para a resolução do exercício, né? Lembrando que a gente tem cerca de 3 minutos para resolver cada questão do Enem, né, de matemática, e, portanto, é fundamental que a gente rapidamente consiga elaborar a execução, a resolução do exercício com essas duas importantes informações. O que se quer, ou seja, o que é pedido no enunciado, e o que se tem, o que é dado. Ok? Vamos lá. A primeira questão que a gente vai abordar é a de número 153, que caiu no ano de 2015. Diz assim: as exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi, e aí nós temos 5 alternativas possíveis. Vamos lá. O que se quer? A quantidade exportada de soja em notação científica. Vejam bem que esse dado aqui, no próprio enunciado, nós já temos a informação de 4,129 milhões de toneladas em notação decimal. E o que o exercício pede é a notação científica. O que se tem? Essa quantidade expressa em toneladas, lembrando que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Resolução. Eu vou pegar essa quantidade de 4,129 milhões de toneladas e vou exprimi-la em potências de 10. Então, seria 4,129 vezes cada milhão de tonelada, corresponde a 10 a sexta toneladas. E depois vou converter cada uma dessas toneladas aqui, lembrando que 1 tonelada equivale a 10 a terceira quilogramas. Então, substituindo, vamos ter 4,129 vezes 10 a sexta vezes 10 a terceira. Veja que eu tenho aqui uma multiplicação de expoentes de mesma base. Quando eu tenho uma multiplicação de expoentes de mesma base, somam-se os expoentes. Então, eu tenho 4,129 vezes 10 elevado à potência 6 mais 3, que vai dar 9. E a alternativa correta, então, é a alternativa C, 4,129 vezes 10 a nona quilogramas. Vamos para o exercício 139 do ano 2012. Diz assim: os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residências e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que alguns deles possuem uma combinação de um mostrador e 2 relógios de ponteiro. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em metros cúbicos, e os 2 últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e dezenas de litros de água consumidos. Um dos relógios de ponteiro indica a quantidade em litros e o outro em décimos de litros, decilitros, conforme ilustrado na figura. Então vejam bem, nós temos aqui o primeiro mostrador, que é um mostrador então digital, né? Estão aqui os dígitos colocados, sendo que o último algarismo desse número exprime em dezenas de litros, ou seja, decalitros. E depois 2 ponteiros menores aqui, né? 2 mostradores menores aqui, sendo que o primeiro registra 9 litros e o segundo está um ponteiro entre 3 e 4, 3,5 décimos de litros. Bom,
que o exercício pede, então? Considerando as informações indicadas na figura, o consumo total de água registrado nesse hidrômetro em litros é igual a. Então, vamos ver a resolução. O que se quer? Efetuar a leitura do hidrômetro em litros. O que se tem? 3 leituras, uma digital e 2 analógicas. Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Bom, então vamos lá. A primeira leitura digital do hidrômetro registra 353,485 dezenas de litros, decalitros, como eu havia dito, ele está aqui, ó. Está escrito aqui que esse número de 6 algarismos está representando o resultado final, dezenas de litros. A segunda analógica, leitura analógica, tem 9 litros, e a terceira leitura, que também é analógica, 3,5 decilitros. 3,5 decilitros. Vamos estabelecer uma escala volumétrica a partir do metro cúbico e ir até o mililitro. Então, eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 hectolitro são 100 litros, 1 decalitro são 10 litros, depois as subunidades do litro, o decilitro, que é um décimo, o centilitro, que é um centésimo, e o mililitro, que é a milésima parte do litro. Portanto, nós fizemos uma escala aqui de 10 em 10. Certo? Lembrando que, então, 10 centilitros equivale a 1 centilitro equivale a 10 mililitros, 1 decilitro a 10 centilitros e assim por diante. Bom, vamos escrever, então, nessa escala a primeira leitura, a leitura digital do hidrômetro. Então, nós temos aqui 5 decalitros, 8 hectolitros, 4 metros cúbicos e assim por diante. Então, e as demais, até o mililitro, eu vou preencher com 0, né? Porque ele termina em decalitro aqui. Segunda leitura, não tem nada de metro cúbico, nada de decalitro, ele começa com litro, são 9, e não tem mais nada aqui. Eu completo com zeros, portanto. A terceira leitura analógica é 3,5 decilitros. Então, 3 decilitros, 5, e completo com 0 aqui. Então, tenho agora todas as 3 leituras expressas em mililitros. Se eu somar tudo, eu vou achar o resultado do consumo gasto em mililitros. Portanto, vou ter 3.534.859.350 mililitros. Mas o exercício pede a leitura em litros. Então, lembrando que 1 litro são 1000 mililitros, então eu volto 3 casas para cá, coloco a vírgula. Eu tenho, então, 3.534.859,35 litros, ok? Vamos para o próximo. Em 2013, o exercício 170 diz assim: nos Estados Unidos, a unidade de medida de volume mais utilizada em latas de refrigerante é a onça fluida, que equivale a aproximadamente 2,95 centilitros. Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do litro e que a lata de refrigerante, usualmente comercializada no Brasil, tem capacidade de 355 mililitros. Assim, a medida do volume da lata de refrigerante de 355 mililitros em onça fluida é mais próxima de, e aí são dadas, então, 5 alternativas. Bom, o que se quer? O volume da lata de refrigerante em onça fluida. O que se tem? A fórmula de conversão da onça fluida. O enunciado diz que uma onça fluida equivale a 2,95 centilitros. E também informa que a capacidade da lata é 355 mililitros. Então, veja bem, a primeira coisa que eu vou ter que trabalhar aqui, né, é ou tudo aqui em mililitro, ou tudo aqui em centilitro. Bom, então, resolução. Vamos lá. Estabelecendo uma escala volumétrica com suas subunidades, ou seja, subunidades do litro, eu teria aqui litro, decilitro, centilitro, mililitro, décimo do mililitro, centésimo e assim por diante. Como eu tenho
Se eu colocar esse número aqui, 2,95 centilitros, eu vou colocar o 2 aqui embaixo do centilitro, que estaria vírgula, e completo com os demais, 9,5. Então, para converter para mililitro, é só deslocar a vírgula à direita uma casa, correto? Repetindo aqui. Eu tenho a onça fluida equivalente a 2,95 centilitros. Escrevo aqui 2, coloco 2, que é a unidade, embaixo do centilitro, vírgula, né, 95. Como eu quero escrever isso em mililitros, eu desloco a vírgula daqui para cá. Então eu vou ter, portanto, 29,5 mililitros. Convertendo, então, uma onça fluida equivale a 29,5 mililitros. Vou fazer a regrinha de 3. 29,5 mililitros equivalem a uma onça fluida. Portanto, 355 mililitros, que é o volume da lata, X. Para resolver essa regra de 3, faço a multiplicação cruzada aqui. 29,5 vezes X igual a 355 vezes 1. Então, 29,5x igual a 355. Para isolar o X, passo o 29,5 para baixo. Fica 355 dividido por 29,5. E o cálculo nos dá 12,03, que é a alternativa C. Claro? Vamos lá para a próxima. No ano de 2015, o exercício 172 diz assim: alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deverá ingerir um copo de água de 150 ml a cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam um exame. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Então, nós temos aqui, olha, 5 tipos de garrafas, sendo que a primeira com 0,15 litros e a última 3 litros. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender à recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Então, nós temos as 5 alternativas que foram colocadas aqui. Então, vamos lá. Resolução. O que se quer? O volume das 2 garrafas de mesmo tipo para consumir todo o líquido. O que se tem? A quantidade a ser ingerida. Nós vamos representar pela letra Q minúscula aqui. Essa quantidade Q seria de 150 ml a cada meia hora, certo? Seria a vazão, o fluxo de água a ser consumido. Um volume aqui de 150 ml dividido pelo tempo, que é meia hora. Ok? Qual o tempo de ingestão que ela vai ter que fazer? 10 horas. A cada meia hora durante 10 horas, o tempo total. E os volumes que o exercício nos dá são volumes diversos, começando com 0,15 e terminando com 3 litros. Bom, resolução. Qual o volume total a ser ingerido? É a quantidade vezes o tempo. Então eu peguei essa quantidade aqui, que é 150 ml por meia hora, e vou multiplicar pelo tempo. Então, 150 dividido por 0,5 vezes 10 horas vai me dar 300 ml vezes 10 ou 3.000 mililitros. Então é muito fácil calcular o volume total a ser ingerido. Basta multiplicar essa vazão, essa quantidade de volume por hora, certo? Por tempo, vezes o tempo. Quando eu pego isso aqui e multiplico pelo tempo, eu tenho o volume total a ser consumido. 3.000 mililitros. Então a primeira, vamos dizer assim, intenção é já ir na garrafa de 3 litros aqui, né? Porém, o exercício pede o volume das 2 garrafas. Ou seja, eu vou ter que pegar essa quantidade de 3 mil litros e dividi-las em 2 garrafas, porque são 2 garrafas que ela vai ter que adquirir. Ou seja, cada garrafa terá, portanto, 1.500 mililitros, ou a alternativa 4. E a alternativa D, 1,5 litros. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2013, a questão 159 diz assim: para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Pergunta-se qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto trazido pela betoneira.
Então, são dadas aqui 5 alternativas, começando com 1,75 e terminando com 8. Vamos lá. O que se quer? O volume de cimento na carga de concreto do caminhão betoneira. O que se tem? O volume da betoneira, que são 14 metros cúbicos, e a dosagem do concreto, que é de 1 para 4 para 2. Ou seja, nessas 7 partes que constituem o concreto, 4, 2, eu tenho uma de cimento, 4 de areia e 2 de brita. Certo? Então vejam bem. A argamassa que vai ser utilizada para fazer o contrapiso de concreto leva na composição uma parte de cimento, né, em volume, uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 de brita, de pedra. E o exercício pede, então, quanto de cimento vai nessa carga total de betoneira. Bom, eu sei que para cada 7 partes de concreto, que é o concreto todo, eu tenho um volume de 14 metros cúbicos, que é o volume da betoneira. Portanto, uma parte que é correspondente ao cimento vai ser X, regra de 3. Como é que eu resolvo? Faço a multiplicação cruzada. 7x igual a 1 vezes 14, que é 14. Isolando o x, passo 7 para o segundo membro da igualdade. Fica x igual a 14 dividido por 7, que vai dar 2 metros cúbicos. Portanto, alternativa correta, alternativa B. Ok? Exercício 174 de 2015. Diz assim: para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser, e aí começa com 16 e termina com 16 mil. Então vamos lá. O que se quer? A capacidade mínima do reservatório em litros. O que se tem? O consumo diário por pessoa, que é de 0,08 metros cúbicos, ou seja, se eu converter em litros, lembrando que um metro cúbico equivale a 1.000 litros, seriam 80 litros. Número de pessoas que a casa tem, 10. Tempo de armazenagem da água, 20 dias. Então essa cisterna tem que ser suficiente para atender 10 pessoas durante 20 dias, cada pessoa consumindo por dia 80 litros. Ok? Resolução. Vamos fazer através de uma regra de 3 direta. Então eu sei que uma pessoa consome 80 litros durante um dia. Quero saber se 10 pessoas vão consumir X litros durante 20 dias. É uma regra de 3 direta. Por quê? Se eu aumento o número de pessoas, eu vou aumentar o número de litros consumidos. E se eu aumentar o número de dias, também vou aumentar o consumo de litros. Ok? Então, o consumo de litros é uma relação direta com a quantidade de pessoas e com o número de dias. Eu faço a proporção. 80 está para X, assim como 1 está para 10 pessoas, assim como 1 está para 20. Multiplico, então eu vou ter 80 sobre X é igual a 1 sobre 200. Isolando o X, vai dar X igual a 80 vezes 10 vezes 20, que vai dar 16 mil, o quê? Litros. Então, alternativa correta, a resposta E, 16 mil litros. No ano de 2013, diz assim: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então temos aí 5 alternativas, começando com 2, terminando com 9. Bom, o que se quer? A quantidade de ralos para drenar, né, toda a água do novo reservatório. O que se tem? Se tem a seguinte informação: o reservatório antigo, com volume de 900 metros cúbicos e 6 ralos para drenagem, gastava um tempo para a drenagem total de 6 horas.
Sabe-se que também que o novo reservatório vai ter um volume menor, 500 metros cúbicos, para um tempo de drenagem previsto de 4 horas. Quer saber, né, quantos ralos vou precisar. Bom, é uma releitriz agora composta. Vou colocar aqui, ó. Eu sei que 6 ralos no reservatório antigo, durante 6 horas, drenam um volume de 900 metros cúbicos. Repetir, 6 ralos, no tempo de 6 horas, drenam um volume de 900 metros cúbicos. Quero saber, X ralos serão utilizados para drenar 4 horas todo o volume de 500 metros cúbicos. Ok? Bom, o que eu sei? Eu sei o seguinte, se eu aumentar o número de ralos aqui, ó, né, eu posso aumentar o volume a ser drenado. Então, se eu aumento o volume a ser drenado, tenho que aumentar o número de ralos. Porém, se eu aumento o número de ralos, eu diminuo o tempo de drenagem. Fica claro isso? Se eu aumento a quantidade de ralos, o volume será drenado em menos tempo. Portanto, tem uma relação inversa aqui, ó. Se eu aumento o ralo, eu aumento o volume, porém eu diminuo o tempo. Então, a quantidade de ralos é inversamente proporcional ao tempo e diretamente proporcional ao volume escolar de água. Então, eu faço a seguinte proporção. Eu coloco aqui, ó, 6 está para x, assim como 4 está para 6 e não 6 está para 4. Eu faço a inversão aqui. Ó, vejo que aqui seria 6 para 4, eu inverto 4 para 6. Por quê? É inversamente proporcional. E aqui relação direta, 900 por 500. Então fica 6 está para x, assim como 4 está para 6 vezes 900 sobre 500. Eu tenho, portanto, que 6 está para x igual a 4.000, 4 vezes 900 sobre 6 vezes 500, né? Vai dar aqui 3.600 sobre 3.000, então vai dar 3.600x igual a 18.000, fazendo essa conta. E x, portanto, será 18.000 dividido por 3.600, o que vai dar 5 ralos. E a alternativa, portanto, é a resposta C, 5. Ok? Vamos para a próxima. 2013. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã com a frequência de 1 gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 mililitros. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? E temos aqui 5 alternativas. Vamos lá. O que se quer? A quantidade total de água desperdiçada. O que se tem? O tempo de desperdício, foram 6 horas. Volume de cada gota desperdiçada, 0,2 mililitros. Qual a frequência desse desperdício? Foi de 1 gota a cada 3 segundos. Ou seja, se eu pegar 1 gota e dividir por 3 segundos, eu vou achar 0,333 gotas por segundo. Bom, para achar a quantidade total de água, eu preciso achar a quantidade total de gotas. Então, eu pego a frequência de gotas, que é 0,33, e multiplico pelo tempo desperdiçado. Então, seria 0,333 gotas por segundo, vezes 6 horas, mas eu tenho que trabalhar em segundos, né, para poder simplificar segundo com segundo. Então, eu uso aqui, faço a conversão de horas em segundos, seria 6 vezes 3.600, ok? A unidade de tempo aqui é horas, e aqui é segundos. Então, eu pego 6, multiplico por 3.600, eu vou ter o tempo em segundos. Quando faço essa multiplicação, pego a quantidade, a frequência, que é 0,333 gotas por segundo, vezes isso aqui vai me dar 7.200 gotas. Como eu sei que cada gota tem 0,2 mililitros, multiplico por 7.200 vezes 0,2, eu acho em mililitros, que é 1.440 mililitros. Lembrando que 1.000 mililitros equivale a 1 litro, portanto, 1, 2, 3 casos, passo a vírgula aqui, 1,44 litros é a quantidade total de água desperdiçada, né? E olhando aqui nas possibilidades, o valor mais aproximado é a alternativa C, 1,4. Ok? Vamos lá. Exercício 147 do ano 2015. Diz assim: a insulina
é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar sua aplicação, foi desenvolvida uma caneta na qual pode ser inserido um refil contendo 3 ml de insulina, como mostra a imagem. Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 ml. Antes de cada aplicação, é necessário descartar 2 unidades de insulina de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente foram prescritas 2 aplicações diárias, 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Portanto, 20 unidades. Qual o número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita? Então, são dadas aí 5 alternativas. Então, vamos lá. Vamos lá. Número máximo de aplicações por refil com a dosagem prescrita. É o que se quer. O que se tem? A capacidade da caneta aplicadora. São 3 ml de insulina. A dosagem prescrita são 10 unidades de insulina. Tá? São 10 insulinas em 2 aplicações diárias. Sendo que uma unidade de insulina é 0,01 ml. E sabe-se também que por causa das bolhas formadas na hora de fazer a utilização da caneta refil, da caneta aplicadora, eu tenho que descartar aquilo que ficou com bolhas, o volume com bolhas, que são 2 unidades de insulina. Portanto, o volume de insulina por aplicação seriam 10 unidades de insulina mais 2, decorrente das bolhas. Eu tenho 10 unidades, que é a prescrição, mais 2. Portanto, o volume serão 12 unidades de insulina, e não 10, porque eu tenho que considerar as 2 que eu vou desperdiçar. Então, cada unidade de insulina é 0,01 ml, 12 vezes 0,01 dá 0,12 mililitros. Portanto, o número máximo de aplicações por refil são 3 ml divididos por 0,12, o que vai me dar, portanto, 25 aplicações. E a alternativa certa é a resposta A, 25. Ok? Vamos para a próxima. Questão 160 do ano de 2012. Diz assim: uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é, e temos aqui, portanto, 5 alternativas possíveis. Vamos lá? O que se quer? A massa corporal da criança, vamos chamar de MC. O que se tem? Uma bula especificando a dosagem. São 5 gotas por 2 kg de MC a cada 8 horas. A dose aplicada corretamente durante todo o tratamento foram 30 gotas durante 8 horas. 30 gotas durante 8 horas. Vamos fazer uma regra de 3 para acharmos a massa corporal. Então vejam bem. Diz assim: a bula especifica a dosagem de 5 gotas por 2 kg e a mãe seguiu a receita corretamente. Então vamos lá. Então 5 gotas correspondem a 2 kg de massa corporal. 30 gotas corresponderão, portanto, a X. É a regra de 3 direta. 5 está para 30, como 2 está para X. Faço a multiplicação em cruzada, 5x igual a 30 vezes 2, 60. Se 5x é 60, isolando, passo o x para o denominador, fica x igual a 60 sobre 5, que vai dar 12 quilos. E a alternativa correta é a resposta A, 12 quilos. Ok? Vamos para a próxima. No ano de 2019, a questão 136 diz o seguinte:
A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente, no máximo, 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada, evitando a sobra. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitros que esses pais deverão comprar é, e temos aí 5 alternativas. Vamos lá. O que se quer? A capacidade mínima do frasco para ministrar o remédio sem sobras. O que se tem? Frascos disponíveis de 10 até 500 mililitros. Qual a dosagem diária máxima que a criança pode receber? 500 miligramas por quilo de peso. Está escrito aqui, ó. A bula diz assim, ó, sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa. Então, a dosagem máxima são 500 miligramas por quilo de peso. Qual o peso da criança? 20 quilogramas. Qual o tempo de tratamento? 5 dias. Sei também que 1 grama desse antibiótico corresponde a 1 mililitro. Então, vamos lá. Se eu sei que a dosagem é de 500 miligramas por quilo de peso, se eu multiplicar pelo peso, eu vou ter a dosagem total. Então, 500 miligramas vezes 20 vai me dar 10.000 miligramas. Portanto, a quantidade que vai ser utilizada no tratamento que vai durar 5 dias será 5 vezes 10.000, ou 50.000 miligramas. Ou em gramas seria 50 gramas. Né? Lembrando que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Então, volto 3 casas aqui, para trás do último algarismo, 50, são 50 gramas. Ou 50 ml. Alternativa B é a resposta correta. Ok? 50. Bom, no ano de 2015, o exercício 146 diz assim: um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todos de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, porém de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir 105 peças, 120 e assim por diante, e 420 peças. Então vamos só dar uma relida aqui no enunciado. Diz assim: ele dispõe de 40 tábuas de 540, 30 tábuas de 810, 10 tábuas de 1080. O carpinteiro vai ter que cortar todas essas tábuas aqui, ó, para obter peças que não ultrapassem 2 metros e que sejam de igual tamanho e espessura. Igual tamanho e espessura dessas tábuas de diferentes tamanhos. Então vamos lá para a resolução. O que se quer? O número máximo de peças de madeira cortada sem sobras. O tamanho máximo será 2 metros ou 200 centímetros. O que se tem? Um lote composto de 40 tábuas de 540, 30 de 810 e 10 de 1080. Então vejam bem, eu vou ter que achar um divisor comum para esses 3 lotes de tábuas para poder encontrar o chamado tamanho ideal. Né? Porque o carpinteiro ele não vai poder cortar tábuas de tamanhos diferentes para aproveitamento máximo desses lotes aí. Ele tem que achar um tamanho
adequado para que ele tenha o melhor rendimento possível, né? Desde que também essa tábua não ultrapasse 10 metros de comprimento. Então, a resolução será encontrar o máximo divisor comum entre essas peças aí. Então, eu vou achar o máximo divisor comum entre 540, 810 e 1080. Como é que eu faço? O primeiro divisor comum aqui é o 2. Então, 540 por 2 vai dar 270. 810 por 2 vai dar 405. 1080 por 2 vai dar 540. Agora já não dá para mais para dividir por 2 todas essas três parcelas, porque eu tenho uma 405 aqui, um ímpar. Então vai dar por 3. 270 por 3 dá 90. 405 por 3 vai dar 135. 540 por 3 dá 180. Novamente vai dar por 3. 90 por 3 dá 30, 135, 45, 180, 60. Vai dar de novo por 3, 30 por 3 dá 10, 45 vai dar 15, 60 vai dar 20. Agora não dá mais por 3, mas vai dar por 5. 10 por 5 vai dar 2, 15 por 5 vai dar 3 e 20 por 5 vai dar 4. Então eu achei esses divisores aqui, 2, 3 vezes e 5 uma vez. Então vamos lá. O máximo divisor comum será, então, 2 vezes 3 elevado à potência 3 vezes 5, o que vai dar 2 vezes 27 vezes 5, o que dá 270, certo? 2 vezes 3 elevado à potência 3 vezes 5, o que dá 270. Então, vamos pegar 270, ultrapassa os 200 centímetros, que é a condição que o cliente colocou. Que o arquiteto colocou. Então, vamos achar todos os divisores comuns aqui. Eu tenho, o primeiro começa com 270, o segundo 135, depois 90, depois 45 e assim por diante. Ou seja, o comprimento de 135 centímetros é a maior peça que aparece como divisor comum aos três lotes, menor que 200 centímetros. Então vai ser essa a peça eleita. 135 centímetros. Então, como é que eu vou achar essa quantidade total de peças? Eu pego essas 40 tábuas primeiras aqui, pego os 540 divido por 135 para achar a quantidade de peças. Depois vou no segundo lote, pego 30 peças vezes 810 dividido por 135. E finalmente no último lote de 10 vezes 1080 também divididos por cada peça de 135. Então eu vou ter 140 vezes 40 vezes 4 aqui vai dar 160, aqui vai dar 180 e 80. Total 420 peças e a resposta alternativa correta, alternativa E. Ok? Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado bem o curso de hoje. Foram mais 12 exercícios para complementar a lista de álgebra. Hoje nós vimos, como havia comentado, razão, proporção, regra de 3, simples e composta. Espero que tenham todos aproveitado. Inscrevam-se no canal, não deixem de se inscrever no canal para receber todas as demais comunicações desse curso. Ok? Muito obrigado, até a próxima aula.